Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa quinta-feira. E hoje, posso entrar aqui com um sorriso no rosto porque acabou a agonia, acabou aquele sofrimento. Foram meses aí de muito sofrimento mesmo, acho que essa é a palavra, de muita preocupação, de noites mal dormidas, enfim, de agonia. Acho que a palavra mesmo é agonia. Foi muito tempo de agonia até a noite de ontem, onde o Vasco consegue escapar do rebaixamento, já no fim da partida, gol do Serginho aos 38 do segundo tempo. Enfim, tinha que ser Vasco, Tinha que ser Vasco. Se não for dramático, não é Vasco da Gama. Mas, enfim, vamos aqui para o nosso primeiro giro de notícias após o Campeonato Brasileiro. E, claro, esse sorrisão no rosto aqui tem dois motivos, Primeiro, o Vasco permanece na primeira divisão. E segundo, Paulo Brax foi demitido. Vencemos mais essa batalha, hein? Vencemos mais essa batalha. Paulo Brax demitido. Já deixa o seu like aí, que é importante. Você tá feliz com a demissão de quem causou, toda essa agonia pra gente no ano inteiro? Já deixa o seu like também aí de uma vez. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Depois da vinheta a gente vai falar aqui sobre a demissão de Paulo Brax e sobre o nome que surge aí como favorito, para assumir essa função de diretor de futebol do Vasco da Gama, beleza? Deixou o seu like? Se inscreveu? A vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo falando aqui da 1xBet. No comentário fixo desse vídeo tem o link da 1xBet, tem também o código promocional do canal Machão da Gama, que te dá um bônus de até R$ 1.200 no seu primeiro depósito, beleza? Se você quer dar os seus palpites aí em futebol e outros esportes também, pode procurar a 1xBet, o link tá aqui no comentário fixo e você utilizando o nosso código promocional, você ganha um bônus. Bom, meus queridos, falar um pouquinho ainda de ontem, Cara, que noite, hein? Como vocês estão aí? Todo mundo sobreviveu? Todo mundo tá inteiro? Porque eu, sinceramente, acho que eu fui no céu e voltou. No momento que o Bragantino empata o jogo, que eu olhei ali os resultados, o Santos estava empatando, o Bahia estava goleando já, Naquele momento eu falei, não é possível, cara. Não é possível que vai dar tudo errado de novo. E parecia, que a coisa estava caminhando ali para acontecer uma tragédia. Mas numa jogada de Paulo Henrique, veja como é futebol, uma jogada de Paulo Henrique pela direita, entortou, o zagueiro do Red Bull Bragantino, ele cruza e o Serginho, cara, vem, Serginho que a gente brincou bastante aqui, Serginho Macedônia, Serginho Kosovo, cara, o Serginho de cabeça faz o gol que mantém o Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e rebaixa o Santos, para a Série B. O Santos depois acabou levando, o 2-1, mas o Santos só levou aquele gol porque foi no desespero, para tentar fazer um gol e evitar ali o rebaixamento. Se o Santos consegue vencer o seu jogo, era o Bahia que ia cair, mas o Santos acabou no contra-ataque, levando ali o terceiro gol, o segundo gol, perdão. Então o gol de Serginho ontem salvou a gente, Serginho foi importante na temporada, Fez o gol contra o Atlético Mineiro, no Maracanã, e fez ontem o gol da permanência do Vasco, garantiu 6 pontos para o Vasco aí, o Serginho Macedônia. Enfim, meus queridos, mas a principal notícia do dia é a demissão de Paulo Brax. Eu acordei hoje, confesso para vocês que hoje eu acordei bem tarde, tá? Acordei, já era praticamente meio-dia, exagerei ontem na cerveja, comemorando, bebi um pouquinho demais, fui até quase de manhã tomando a cerveja. Aí hoje eu acordei, na hora que eu acordei assim, ainda meio tonto, Abri assim a internet, aquele monte de notificação e tal, começou a pipocar a notícia, Paulo Brax demitido, Paulo Brax demitido, Paulo Brax demitido. E bom, é tudo que a gente queria realmente, Quem montou o elenco gastou mais de 100 milhões para montar um elenco que só se salvou aos 38 do segundo tempo, não tinha que continuar realmente para a temporada seguinte. Ontem ele deu entrevista coletiva, o Paulo Brax, junto com o Emiliano e com o Ramon Dias, e ali falava em planejar 2024, falava que tinha contrato, que ia ficar, não sei o quê. Parecia bem seguro, de sua permanência, mas hoje de manhã ele foi comunicado aí do seu desligamento. Então, Paulo Brax não é mais o diretor esportivo da SAF do Vasco. O executivo foi comunicado na manhã dessa quinta-feira sobre o seu desligamento, um dia depois do Vasco confirmar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. A decisão da demissão de Paulo Brax foi tomada pelo CEO Lúcio Barbosa em conjunto com a 777. O entendimento é que o objetivo do ano ficou longe de ser alcançado.
A expectativa da empresa norte-americana era de ver o Vasco brigando na primeira parte da tabela por uma vaga na pré-Libertadores. E duas coisas pesaram, né, para a demissão do Paulo Brax. A primeira é que o investimento feito pela 777 não foi condizente com a performance do time na tabela, né? A reformulação do elenco ali liderada pelo Paulo Brax custou mais de 110 milhões de reais ao longo do ano e ainda assim o Vasco brigou para não cair. E outro ponto que a 777 também considerou muito errado e pesou bastante para sua demissão foi o planejamento falho ali na troca de treinador, né? Após a demissão do Maurício Barbieri, o Vasco só foi anunciar o Ramon Dias, o substituto, né, no dia 15 de julho. Então o Vasco ficou de 22 de junho a 15 de julho sem treinador e só tomando taca no Brasileirão, né? Enfim, Paulo Brax demitido, realmente não tinha que continuar mesmo, né? A decisão correta aí do CEO Lúcio Barbosa. O Lúcio Barbosa que deu uma entrevista coletiva também no dia de hoje e falou sobre isso, né? Ele identificou que era preciso mudar o perfil e por isso conversou ali com o Paulo Brax, agradeceu o Paulo Brax, disse que teve uma relação muito boa com o Paulo Brax, mas o entendimento é que precisava, né, mudar o perfil do diretor de futebol, então ele foi comunicado que não fará mais parte, né, da diretoria do Vasco da Gama. Confirmado, notícia confirmada, Paulo Brax não é mais diretor esportivo do Vasco da Gama. E agora, um nome surge como possibilidade, né? E nesse momento surge como o nome mais forte para se tornar aí o diretor esportivo do Vasco da Gama, que é o Alexandre Matos. Alexandre Matos, que já trabalhou no Cruzeiro, já trabalhou no Palmeiras e nesse momento está no Atlético do Paraná, né? No Atlético Paranaense. E a informação do Joel Silva, né, é que o Vasco tem negociações já avançadas, né, com o Alexandre Matos para ele se tornar o diretor de futebol da Vasco da Gama SAF. O Alexandre Matos que nunca escondeu, né, o desejo de trabalhar no Vasco, já disse isso abertamente algumas vezes, e agora com a demissão do Paulo Brax, a tendência é que esse desfecho aconteça, né, que tenha um desfecho positivo. O primeiro contato, segundo informações, com o Alexandre Matos foi feito há 2 semanas e desde então as conversas só vão evoluindo, né? Então, grande chance aí da gente ter Alexandre Matos como o diretor de futebol do Vasco na próxima temporada. Acho um bom nome, tá? Acho um bom nome, acho um nome interessante, um nome ousado, um nome que de um profissional que gosta de títulos, né? Acostumado a montar times campeões, tem uma bagagem muito maior, uma experiência muito maior, né, do que o Paulo Brax tinha no futebol. Então, assim, eu acho que se o Vasco fechar realmente com o Alexandre Matos, será um nome interessante para cuidar do futebol do Vasco da Gama. Bom, para encerrar aqui, uma última notícia, porque na semana que vem tem uma reunião ali dos clubes da 777, né, que acontece ali em todo final de ano, e o Paulo Brax, que é o diretor de futebol do Vasco, ia representar o Vasco nessa reunião. Porém, com a demissão do Paulo Brax, o Lúcio Barbosa confirmou que o Johannes Sports vai representar o Vasco nessa reunião para planejamento de 2024. Essa reunião vai acontecer em Berlim, na Alemanha, e o novo diretor do Vasco, né, que o Vasco ainda não contratou, está em negociações aí com o Alexandre Matos, não vai ter chegado a tempo, né, para participar dessa reunião. Então, o Vasco será representado aí pelo Johannes Sports. Enfim, meus amigos, eu vou ficando por aqui, vídeo mais curtinho, mas eu volto ainda hoje. Pode ter certeza que hoje vai ter mais vídeo aqui no canal. Tamo junto? Comemora aí a nossa permanência. E foi o que eu falei, né? Cara, era comemorar a permanência e no dia seguinte o Paulo Brax já não tinha mais que estar trabalhando no Vasco. E isso aconteceu. Que bom, que bom. Final de ano que o vascaíno merece, né? Com alívio e agora pensando num 2024 melhor. Saudações, deixa seu like, se inscreva, deixa seu comentário. Até a próxima.